Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Porque pode um podcast sobre o assunto de hoje, que vocês mesmos pediram. Eu pedi para vocês no Telegram do canal para sugerirem um tema e um assunto. E no fim, nós vamos falar sobre a vida ser uma autoprofecia. Porque ela é uma autoprofecia. A vida é uma autoprofecia. Então está muito interessante hoje. E hoje o Hélio aqui conosco pela primeira vez no podcast aqui do canal. Bem-vindo, Hélio. Muito obrigado. Eu acredito que vou gostar muito desse formato. Que pelo menos mentalmente me soa mais leve. E que ótimo. A Silvia nos trouxe e disse assim: olha, Pava, acho muito importante falarmos sobre positividade. Outro dia estava estudando sobre os judeus e ouvi um rabino falar algo muito importante. Ele disse: não existe realismo, né? Ou você é positivo ou negativo. Realidade é relativo. Ela disse que concorda em número e grau, né? A positividade é muito importante, principalmente para o momento que vivemos hoje, né? E ela disse que está preparando temas para o canal dela. E pessoal, a gente vem falando bastante sobre a realidade, o que é a realidade, até mesmo o propósito de viver. Mas, pessoal, a realidade, a gente tem que diferenciar a realidade do que, por exemplo, está acontecendo no nosso mundo, ou o que acontece no mundo. Porque o que acontece no nosso mundo hoje pode ser a realidade do mundo, mas não quer dizer que seja verdade ou que seja real. Por quê? Porque a nossa sociedade vive uma ilusão, tanto que os conflitos estão aí, os problemas estão aí, as guerras problemáticas, até mesmo vírus, fruto de desequilíbrios mentais e habituais da humanidade. Então, o vírus é uma realidade, né? Nós estamos vivendo uma realidade, mas sempre que a gente olha em nível superior, em grau superior, a gente vê que quanto mais próximo do amor, sim, mais realidade é. Então, nós vivemos em um mundo com uma realidade muito baixa. E ao mesmo tempo, pode-se dizer que nós que vemos o mundo da forma como nós desejamos. Porque tem pessoas que gostam da cidade de São Paulo. Tem pessoas que não gostam da cidade de São Paulo. São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Outras pessoas, São Paulo é maravilhosa, São Paulo não sei o quê. São Paulo é alguma coisa? Não, São Paulo está lá. São Paulo é uma cidade apenas. E cada um dá a ela a sua positividade ou a sua negatividade. E aí começa o assunto da autoprofecia. Quando é Silvia o nome dela? Silvia? A Silvia coloca ali, e isso é importante, eu acho, a gente trazer, que o realismo que ela coloca ali dentro da história do Rabino não é a vertente artística que também existiu, né? Mas nem sempre o que é real é verdade, isso eu tenho convicção. E esses exemplos das cidades, eles ilustram muito bem, né? Porque para mim, por exemplo, São Paulo não me remete a algo positivo. Se eu visualizo a imagem de São Paulo e toda aquela muvuca, tudo que acontece ali no meio, eu fico ansioso, fico querendo fugir pro alto das montanhas ou no Vale das Montanhas, né? Porque nós estamos em Santa Maria e Santa Maria é um buraco entre morros, não montanhas, que montanha nem tem no Brasil. Mas nós trabalharmos como autoprofecia, isso existe, sim, muito. Só que às vezes nós vivemos uma profecia que foi proclamada por alguém e não fomos nós que proclamamos, seja positivo ou negativo, como nós vivemos. E aí eu acho que, e sinto na verdade, que nós estamos muito perdidos. Que pelo menos se a gente vive em algo negativo, que pelo menos tenha sido nós que proclamamos esse negativo. Porque às vezes nós nos colocamos numa posição de tão vítima que não enxergamos nem nosso poder e a nossa possibilidade de proclamar algo. E a gente fica à deriva. Justamente, eu acho que tudo aquilo que a gente é convicto, né, tem uma força tão grande, mas tão grande, que move montanhas, literalmente, sabe? Que foge até mesmo do padrão, do que todo mundo acha que é possível acontecer ou não para se tornar real. Quando a gente fala na autoprofecia, a gente
diz, né, a vida é pra tal coisa, a vida é pra isso, é pra aquilo. Mais do que isso, né, a gente, puxa, no caso da positividade ou da negatividade, né, a gente tem um modo de olhar as coisas como bastante negativo. E acredito que tem um belo reforço de mídia hoje em dia pra isso, né, por ressaltar todas as partes ruins, até porque o ruim é mais notícia, né? Por quê? Porque não deveria estar acontecendo. Então é algo, puxa, né? É uma notícia, Que né? salta aos olhos. Salta aos olhos e tudo mais. E aliado também, né, com todo aquele sistema de que De controle de manutenção da baixa vibração, talvez. porque apelar para ganhar a atenção da pessoa Uhum. pela parte mais baixa, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele tende a se fixar em tudo que é negativo, tudo que é perigo, tudo que é alerta, tudo que é ameaça, né? Porque aos últimos milhões de anos a gente precisou se defender. Então nosso cérebro é treinado a se defender, tudo que é possível ameaça, tudo que é ruim ou crítico, a gente foca a atenção. Então isso também é aproveitado pelos meios para reter a sua atenção para depois a sua atenção ser vendida, né? Para o próximo anunciante, para alguma marca que ali tá a sua atenção naquela coisa ruim, naquela coisa negativa, daqui a pouco comercial, a marca, né? Ou seja, angariou a atenção, às vezes da pior forma possível, para mostrar a marca. E Hélio, Esse é o trabalho, né? O primeiro ponto é trazer a atenção. Depois que tu tem a atenção, aí tu mostra o que tu quer. para te ver como a tua atenção é valiosíssima. Aonde está a tua atenção, está a sua energia. Exato. E pessoal, a gente falando sobre isso vem a agravar, a trazer uma visão negativa das coisas e do mundo. E isso passa a se tornar uma autoprofecia, por quê? É aquela história do Fuca Azul, tu conhece? Conheço. Já tenho hematomas por causa do Fuca Azul. Puxa, essa tu nos conta em outra hora. Mas é a questão seguinte, pessoal, por quê? Porque se a gente, digamos assim, tivemos vontade de ter um Fusca Azul, gostamos do Fusca Azul, a gente vai dedicar uma maior parte do nosso dia a pensar no Fusca Azul. E o que vai acontecer quando a gente sair na rua, Hélio? Provavelmente uma leva de fuscas azuis estarão ao nosso redor, nos nossos olhos. Às vezes nem necessariamente num carro transitando na rua, mas num outdoor, numa propaganda ali, enfim. Isso, se tá na rua vai aparecer a todo momento o Fusca Azul. E aí que tá, pessoal. Será que voltaram a produzir Fusca? Que eu saiba, desde 1960 não produzem mais Fusca. Então não pode ter aumentado a quantidade de Fusca na rua. Mas tu vai ver mais. Entendeu? Porque tu treinou o teu cérebro está perceptivo àquilo. Porque tu tá falando aquilo, tu gosta daquilo, tu interage com aquilo, teu cérebro tu vai ver mais aquilo lá, vai ver mais aquela porta, mais aquela possibilidade. É assim com a mente negativa, ela vai tender a cada vez mais ver tudo negativo, daqui a pouco, meu Deus, quanta coisa negativa acontece. Mas é porque o cérebro está treinadito a perceber o negativo. Vai ver Fuca Azul, vai ver as coisas ruins mais do que as boas, né? E as pessoas que têm a tendência a ver o lado positivo, eu não estou nem dizendo que, até mesmo em uma notícia, às vezes, né, a gente pode ver o lado positivo, como nem que seja um aprendizado, a visão transcendente da questão, mas sempre que a pessoa tenta ver o lado positivo, sabendo que tudo é um passo no caminho do acerto, cada erro é um passo no caminho do acerto, né? Que e por isso não pode nem ser considerado um erro. É um aprendizado, né? Tanto que se a gente vê as coisas como estão hoje, tudo parece bastante negativo, é sinal de um amadurecimento da nossa sociedade. Porque está sendo visto o negativo ruim, está sendo visto. E por que apareceu aos montes? Porque nós aumentamos a nossa consciência e começamos a ver um monte de coisa que a vida e toda a existência humana esteve lá. Toda a existência. Mas nunca era visto, nunca era percebido. Por quê? Porque a gente não tinha um nível de consciência. Então a gente chegou a um nível de consciência de perceber todas essas coisas. E daí o que acontece? Ok, a gente pode ou ficar no negativo, né? Ou ficar no positivo. O que é a vida? A vida. Mas também a vida é escolhas. É escolher de que forma enxergar. A partir de um ponto de positividade, a partir de um ponto negativo. E o ponto de positividade é aquele que nos auxilia a estar
com uma saúde psíquica melhor que vai fazer a gente trilhar os passos do nosso crescimento também. Então, ver a vida com positividade acelera o nosso crescimento, acelera a nossa evolução. E tem gente, eu sei porque tem muitas pessoas aqui pelo canal que vem falando com a gente, às vezes, papai, que eu não sou desse mundo, que não... E aí já tem uma tendência a perceber ou a reclamar um pouco, tem uma tendência a não estar gostando e ver as coisas com uma negatividade. Às vezes eu digo, a melhor forma de tu sair então desse mundo é passar a ver com otimismo, com positividade, e aí tu vai acelerar o teu processo de ascensão, de aprendizado que é necessário aqui, né? Às vezes pode ser a única forma. Exato. É bem isso, isso é bastante interessante. Eu estou aqui tomando um chá gelado, pessoal, na caneca do canal. E eu também que o Pava fez pra mim, aliás, muito obrigado. Aqui na caneca, ó, rumo a 1 milhão de inscritos. Já tá até borrando a caneca aqui, ó. Mas estamos em 26% da meta, segundo o Hélio. Né? Isso é ótimo. As pessoas que tendem a ver a vida de modo positivo, provavelmente. E vendo, poderia haver, né? Faltam 74% para nós chegarmos. É uma visão talvez pessimista, mas essa mesma visão pode ser otimista, né? Nossa, isso pode nos motivar. Tem 74% ainda, 740 e tantas mil pessoas para a gente tocar. Olha a oportunidade que é isso também. A mesma coisa pode ir para os dois lados. Me lembrou aquela história do importante é o caminho, né? Que a gente faz uma subida, uma escalada até o topo da montanha, chega lá, às vezes a vista não é tão bonita, né? E a gente ficou o tempo inteiro pensando no topo da montanha e não viu as belezas do caminho, né? Mas voltando àquele assunto da negatividade, da positividade, claro, a gente sempre, em tudo, deve buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio deve ser buscado em tudo, né? Acho que talvez aí nós estaremos até mais próximos da realidade. Mas eu sempre digo assim, ó, que a verdade, né? Ou seja, a realidade, se a gente for colocar a realidade de mundos superiores, mundos felizes, mundos alegres, nós vamos poder dizer que lá a realidade deles tem muito mais verdade, ou seja, que é muito mais real a vida que eles têm lá do que a vida que a gente tem aqui. Eu não acho que a vida dos seres humanos da Terra seja real. Eu acho que é uma realidade ilusória, até mesmo enfeitiçada. É uma realidade enfeitiçada. E eu tenho percebido, caso vocês me digam nos comentários se concordam ou não, que existe talvez um movimento assim, ó, existe, porque foi planificado para isso, né? Um movimento de idiotização da sociedade, né? De deixar as pessoas literalmente mais idiotas, com interesses mais mesquinhos e vontades mais egoístas, e justamente para poder fazer uma manobra melhor com a sociedade. Por quê? O nível de consciência mais baixo, né? O nível de consciência mais baixo é mais suscetível, é mais fácil de, digamos assim, trazer anúncios, é mais fácil de convencer a produtos, é mais fácil de vender coisas para a sociedade menos consciente, né? Porque pode ser falado de uma forma mais agressiva. Sim. Né? As pessoas daqui a pouco geram medo, daqui a pouco não, geram medo, e o medo aprisiona ainda mais do que a falta de consciência. Acredito que medo é falta de consciência também, né? Por acreditar que a vida é estagnada. Isso só acontece porque ainda, né, o que nós damos foco e o que é importante para nós é o sistema econômico. Porque se for, por exemplo, o ser humano e o crescimento humano, não é de interesse não investir, um exemplo só, não investir em educação. Já que se é interessante e se o nosso ponto principal é a economia, bom, então não vamos investir tanto em educação, porque daí as pessoas são mais facilmente manipuláveis, são idiotizadas com mais facilidade e a gente consegue vender mais fácil para ela. Uhum. Mas se o interesse é o crescimento humano, aí justamente acontece o contrário. Nós investimos nessa educação de tirar o melhor de dentro das pessoas e elas vão naturalmente caminhar para uma lucidez por si mesmas, e aí a gente vai se aproximar desse ponto da pirâmide aqui. Eu vejo esse ponto da pirâmide como sendo a verdade.
E a gente pode até fazer uma analogia que a verdade é a mesma coisa que o amor, né? Porque o amor que está aqui no ponto, a verdade, ela compreende tudo que está abaixo desse ponto. Ela dá para olhar para lá, dá para olhar para cá e ver todos os planos. E nós estamos num degrau ainda um pouco distante desse ápice, né? Dessa pirâmide. E quanto mais nós nos aproximamos do ápice dessa pirâmide, mais nós vivenciamos o amor e mais nós estamos próximos da verdade. A gente ainda está muito distante, então não consegue compreender tudo isso aí. E aí, por isso também que às vezes a gente vê a vida a partir de um ponto de negatividade, não de otimismo. Mas a gente continua a escalar, quer a gente queira, quer não, né? Porque é uma das leis de evolução natural, inclusive. Então a gente vai se aproximando do topo dela. Mas o dia que chegar lá, aí a gente vai estar não só próximo, como aliado com a verdade. Tem aquela outra frase, né, que diz assim, né? O que é real? Né? Porque muita parte da ciência diz assim, real é aquilo que a gente pode ver, sentir, ouvir, tocar, né? Será que o real se limita apenas aos limitados sentidos humanos, né? Será que se limita a pulsos elétricos dentro do cérebro, como muitos acreditam, né? No ramo da ciência, não dando descrédito a isso, né? Porque é um excelente caminho de pesquisa, mas o que é real, né? Se a gente for levar em conta na nossa sociedade, a realidade é um consenso, né? A realidade da Terra é um consenso. Tu vê pessoas na rua andando peladas? Já vi, mas não costumo ver. Porque é um consenso que a gente anda vestido, Sim. né? Tu vê na rua as pessoas andando de pijama? Não, sei lá, qualquer exemplo. Tudo é um consenso, né? As coisas são assim, são assadas, a gente estipulou muitas coisas. Então a gente vai formando a realidade. Isso é possível, isso não é possível. Né? A gente angariou um conjunto de crenças comuns entre toda a nossa sociedade, né? Onde moldou a realidade de uma forma consensual, né? A realidade é um consenso. Né? Até o físico Nassim Haramein nos explica isso, né? Falando através da mecânica do universo, do vácuo. Eu vou deixar uma palestra de recomendação inteira aqui em cima sobre isso, onde eu falo lá por 3 horas e pouco. E tu vê como isso é verdade quando, por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente entra em contato com outras culturas. E aí naquela cultura, o consenso é a partir de outras crenças. Então a realidade é um pouco diferente do local onde a gente vive. Porque a cultura passa informações, passa crenças, e ali a realidade é um pouco diferente. E ainda comunga com outro ambiente, porque faz parte do corpo humano, da humanidade, né? Então comunga outra parte da realidade. Tu vê pessoas voando, Hélio? Só em aviões. Ou no plano extrafísico, né? Sim, mas isso a maioria das pessoas nem considera real também. Mas é uma realidade. Não é uma realidade? Mas é uma realidade para todo mundo? Ainda não, né? Ainda não. Mas um dia acho que vai ser a realidade para todo mundo. Tem um filme, pessoal, que até eu recomendo que vejam. É comédia. Mas ali eu acredito, Hélio, que era o que... Sabe, aqueles grupos de controle. Acho que era o sonho deles. O ideal deles era construir aquela sociedade que está no filme chamado Idiocracia. É um filme, né? Você encontra no YouTube, encontra por aí. Idiocracia, né? E é um filme onde tá lá, a sociedade foi totalmente idiotizada, né? Para vocês terem uma ideia, né? Alguns anos no futuro, onde já teria se estabelecido todo o plano e projeto, estaria a pleno funcionamento. E nesse filme veio um cara que foi descongelado dos dias de hoje. Ó, spoiler. Vou dar spoiler. Foi descongelado dos dias de hoje e chegou lá, nesse futuro. Né? Onde, muitos anos na frente, onde o plano de controle da percepção já foi totalmente estipulado. Sim. Né? E lá nesse futuro, até faz tempo que eu não vejo, o filme tem muito mais coisa. Faz tempo que eu nunca vi. Veja, Hélio. Verei. E daí, ele chega lá e, por exemplo, se ele quer tomar água, né? Não sei, ele quer tomar essa pessoa água, né?
aquilo que a gente limpa não sei o quê, aquilo que a gente dá descarga, entendeu? Tomar água, porque lá eles só tomavam um tal do energético, não sei das quantas, que era a nova água. Que tinha substituído porque tinha isso, tinha aquilo, tinha coisas que eles nem sabiam o que era, mas eles tomavam porque era bom. Né? Chá gelado, então? É quase como um chá gelado. Não, só que não era chá gelado, era tipo de um refrigerante. Né, industrializado, claro, porque uma grande indústria já tinha conseguido dominar e convencido as pessoas que aquilo era melhor que água. Que a água era ruim e que servia para limpar não sei o que lá. Daí as pessoas tinham um monte de televisões em casa onde elas viam vários programas ao mesmo tempo, assim, os programas idiota e pegadinha, e ficavam o dia inteiro dando risada e comendo coisa, né, industrializada, e nas ruas elas eram um sistema de umas pulseiras que passavam, enfim. Né, às vezes eu tenho a impressão que nossa sociedade está tendo uma força sobre ela de ser idiotizada, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, desde letras musicais até mesmo a figuras que se destacam na nossa sociedade, né? Que não trazem, digamos assim, a ideia da consciência. Né? Pelo contrário, até eu diria, muitas vezes, muitas letras, pelo contrário, trazem a ideia de não buscar a consciência. Né? Tanto na mídia internacional quanto na nacional. Mas a gente sabe que tudo isso faz parte de um reflexo também, né? A gente precisa trabalhar estes rincões das almas aqui encarnadas, né? E eu até digo que nós trilharmos esse caminho para a idiotização é o mais fácil e é o mais cômodo para o nosso ego. Porque dói a gente avançar no caminho da consciência e no caminho da verdade. Mas, ao mesmo tempo, por mais que seja mais fácil, nos traz mais sofrimento esse caminho da idiotização. Por mais que o caminho da consciência seja mais doído, demore mais e dê bastante trabalho, no final do trajeto é o que nos traz uma verdadeira felicidade. Só que tem que plantar essa semente também. As pessoas necessitam precisam sentir a necessidade de olhar a vida como uma via positiva e caminhar para isso, entender que sofrer ali momentaneamente, sofrer entre aspas, né, sentir, se deparar consigo mesmo, e às vezes não é tão bom, às vezes a gente sofre com isso, precisa plantar a semente de que isso é necessário, para que lá na frente dê uma frondosa árvore, né, com frutos da alegria e da felicidade. Mas hoje em dia é tudo muito rápido. Hoje muito em dia fácil. é o fast food, né? Fast food é tudo. Até mesmo de vídeos, porque a distância do próximo vídeo é um clique. Se os primeiros 15 segundos não tá bom, passa pro próximo. O vídeo pode ser até bom mais adiante. Mas é assim, paciência. Por isso também tem aquela impressão do tempo passar mais rápido. Hoje em dia a gente tem tanta coisa para nos distrair, tanta coisa pra gente fazer, tanta coisa pra gente ver, que o tempo passa. Antigamente era nós e o tempo. Tic-tac. Tic-tac. Cada tic, cada tac a gente ouvia. Era tempo. A tarde durava um dia inteiro porque tinha pouca coisa para fazer. Se tinha algo para fazer, era algo manual, que precisava de uma maior consciência, estar presente, não tinha tanta distração, tanta coisa. Então o dia passa mais rápido. O Pava citou aqui o Nassim, né? Que tempo é memória no espaço. Eu sempre falo. O que é memória? É um agregado de informações. Hoje nós temos milhares de informação. E com mais informação, mais o tempo acelera. Precisa acelerar isso. Então, por essa razão também a gente tem essa impressão. Que o tempo está correndo. Urge. É verdade. Então, pessoal, a vida é uma autoprofecia. Ah, minha vida é para quê? Para que serve a minha vida? Não sei, me diz tu. Não, eu digo que isso vai se realizar, entendeu? Porque a minha vida é para isso, entendeu? Só que o feitiço atual na sociedade diz que tão pouco é possível que a profecia que a pessoa gera para ela, às vezes é muito pequena. Né? A vida é para, às vezes, algum motivo muito pequeno, ou às vezes nem tem motivo. Às vezes a gente fala assim, o motivo da... Não estou falando do propósito da vida, porque o propósito da vida é ser vivida, é viver. A vida da vida, a razão. É só de ser vivida, porque o nosso objetivo é a felicidade, né? É vivermos felizes. Sermos felizes é o nosso grande objetivo. Né? Mas o propósito da vida é simplesmente ser vivida. E com ela nós evoluímos. A cada instante, a cada momento, a cada segundo. Né? Mas a vida, eu acredito que ela é uma autoprofecia em todos os níveis. Desde o nível planetário, né? Humano inteiro, toda a humanidade. Né? Para que é a vida, para que serve a vida.
E como ninguém pensa nisso, acabamos entrando em círculos, em loopings, né? Onde a nossa sociedade sempre esteve, mas a cada momento melhorando, como a gente viu, né? Antigamente, atrocidades e barbaridades eram normais, nem sequer eram notícias, porque eram corriqueiros. Nem sequer ninguém via como negativo, porque não se tinha consciência para isso, né? Então, ver as coisas como negativo é ter um certo nível de consciência, né? Mas um nível ainda maior de consciência a gente vê com a 10ª lei do universo, que tudo é certo, né? Então, a vida é uma autoprofecia em âmbito planetário, âmbito humano e âmbito pessoal, né? Para que é a sua vida? Até onde você quer ou vai chegar? Para que serve a tua estadia na Terra, a tua passagem na Terra? Você vê as coisas de forma negativa, você vê que é possível, que é difícil, que é fácil, que é ruim, que é bom. Tudo vai vir a te confirmar, porque é aquela história do Fuca. Pessoal, a gente aprendeu a ver as coisas negativas, a gente vai ver. A gente aprendeu a ver as coisas positivas, a gente vai ver. A gente aprendeu a ver que as coisas são possíveis, que existem possibilidades. O que é que vai nos chamar a atenção? As possibilidades, né? As possibilidades vão nos chamar a atenção. A gente vai ver que as coisas são possíveis, tem caminho. O que a gente vai ver? A gente vai ver os caminhos. Quem vê problemas, quem vê dificuldade, é difícil, vai ver o quê? Vai ver as dificuldades, vai ver as portas fechadas, vai ver os caminhos que não levam à solução. Mas aí está, a vida é uma autoprofecia. Mas ver as coisas com futuro, com possibilidade, com acreditar, com fé, com confiança, e isso se acostuma dentro de nós, a gente vai passar a ver, vai nos chamar a atenção do nosso subconsciente as possibilidades e as coisas certas. Acredito que essa é a grande dica do um podcast de hoje. De fato, positividade é confiança. É verdade, né? Eu acho. E devemos ser um pouquinho mais positivos do que o neutro, será, Hélio? Eu acho que sim, né? Automaticamente um pouco mais confiantes. Né? Isso que tu comentou é sensacional. E que, fazendo um outro paralelo aqui, adicionando, né? O ser humano e nós somos influenciáveis, moldáveis, tudo isso. Às vezes eu vejo crianças, né? Pergunto para elas, o que quer ser quando crescer, aquela célebre o pergunta Batman. E frase. O Batman, pode ser, não tem problema. E aí, as pessoas que estão na posição adulto, em vez de dar força, né, elas tentam moldar, malhar para que ela vá perdendo aquela confiança de que ela pode, por exemplo, ser o Batman. E isso acontece muito com a gente, embora a gente já não seja mais crianças. A gente tem um sonho e a gente vai vivenciando e as nossas experiências vão nos podando. E aí, em vez de nós crescermos os nossos talentos e nos esforçar para chegar a ser o Batman, não, a gente deixa de querer o seu Batman e quer ser, quem que eu posso colocar aqui de personagem? Alguém mais palpável, que seja mais fácil, que seja menos que o Batman. Um personagem possível. Um personagem possível. Então, o trabalho não é esse, né? De mudarmos o nosso sonho para trazer para o nosso nível aqui agora. Não, o trabalho é a gente se esforçar para chegar ao nível do Batman e ser o Batman. Eu concordo, Porque a gente, enquanto a gente deixar a profecia da sociedade atuar em nós, a nossa profecia passa a se juntar com a da sociedade. Né? Eu acho que a gente tem que colocar a gente é bombardeado de não pode, de não é possível o tempo todo. A gente tem que ter uma grande força. Eu sei que na nossa mente, né, o pensamento mais forte dentro de nós tende a vibrar mais e ofuscar o pensamento mais fraco. Então tem um limite, né, onde a gente pode um pouco mais do que o pensamento que não pode. Já é suficiente, né? Por exemplo, né, a gente acredita que certas coisas podem e todo mundo nos diz que não. Isso é impossível. Não sei quem né? E outras pessoas dizem assim, puxa, é mesmo? Para isso vai ter que isso, vai ter que aquilo, vai ter que aquele outro, vai ter que aquilo lá, mais aquilo lá e depois aquele outro. Né? E daí aquilo vai começando a alimentar o pensamento da dificuldade, né? Mas enquanto ele ainda for menor do que o pensamento de que é possível, ok, vou fazer tudo isso, não tem problema, né? Ou, sei lá, a pessoa deixa livre para que o universo conduza e confie
né, as coisas vão se alinhando e vão se acertando. Gente, tem pessoas nesse mundo encarnadas que já conseguiram de tudo, né? Por quê? Porque eu tenho certeza que elas não deixaram os pensamentos contra isso vencerem. De fato. Né? Então, nós devemos nos manter firmes naquilo que nós queremos para nós. Devemos profetizar a vida que nós queremos e sermos firmes nisto. Eu não sei se eu vou adicionar alguma coisa mais, porque já estamos em 31 minutos de podcast. Pode Então... um podcast? Não pode mais. Agora não pode mais. Mas pode no próximo sábado. Próximo sábado pode um podcast, pessoal. Então tá bom. Eu agradeço muito, vou deixar aqui o botão para você se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Agradeço demais a sua participação. Deixe muitos comentários para nós, porque a gente lê e isso gera outros vídeos. E também vou deixar 2 recomendações de vídeo aqui para vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!